Hoje vamos falar a respeito desse fenômeno conhecido como Maxwell Jacob Friedman, mais abreviando para MJF, que é mais legalzinho, né? No fim das contas, o nome dele não é nem Jacob, sabia? É Maxwell Tyler Friedman, e aí seria MTF. Mas aí o ring name dele é Maxwell Jacob Friedman mesmo, e aí ficou MJF, atual campeão mundial da All Elite, pelo menos no dia que eu vos gravo, se ele não tiver perdido até lá, tomara que não. Ele segue sendo aí o campeão mundial. E cara, é impressionante como esse cara veio crescendo aí ao longo dos últimos anos. E a gente vai dar uma passada rápida aí no gabarito dele. Porque o MJF, gente, pra quem não sabe, olha só que curiosidade legal. Um dos treinadores dele foi o Curt Hawkins. Isso mesmo, o Curt Hawkins ali, que já fez tag com o Zack Ryder, já teve aquela streak de mais de 200 derrotas seguidas, amigo do Edge, né? Ele foi um dos treinadores do nosso querido MJF, que tem apenas 27 anos, extremamente novo, extremamente jovem, nascido em 96. A carreira dele é bem curtinha, né? Então, tem muita coisa para ele fazer. E aí ele foi para o circuito independente, de empresas mais relevantes, passou pela CZW, foi campeão ali bastante dominante também. Até que surge uma companhia chamada All Elite Wrestling e rapidamente o contrata, né? Ele começa a ganhar um destaque maior quando ele parte para cima do Cody Rhodes, né? Até então eles pareciam ser aliados e ele atrapalha o Cody Rhodes numa disputa de título mundial, onde inclusive a estipulação era a seguinte: se o Cody Rhodes não ganhasse naquela noite o título mundial, ele teria uma cláusula que ele nunca mais poderia disputar o título mundial na Elite. Ou seja, em partes, hoje se o Cody Rhodes está na WWE é por culpa do MJF, porque o MJF atrapalhou ele naquela luta. Inclusive depois ele atacou com um golpe baixo depois do combate. E o Cody Rhodes depois de um tempo se arrepende de ter aceitado aquela estipulação e ele queria ser campeão mundial. E ele teve que voltar para a WWE para tentar isso, né? Até os dias de hoje não conseguiu, acho que vai conseguir em algum momento. Mas tudo começa no MJF, que acabou causando tudo isso, né? Coitado. E aí muita gente chamava o MJF de o The Miz 2.0, o The Miz mais jovem, né? Porque ele agia meio que nesse estilinho de elegante, coloca o cachecol, terno, ótimo nas promos. E quando eu digo é ótimo mesmo. Acho que hoje, com o microfone na mão, com o microfone na boca, não tem como alguém se equiparar ao MJF, cara. Você vai trocar ofensa, trocar palavras, fazer uma promo, o MJF vai te destruir. E ele provou isso aí em vários momentos, em vários desafios. E aí, óbvio, consegue aliados. O Wardlow foi um ali dos que ele conseguiu trazer pro lado dele para ser uma espécie de guarda-costas que lhe ajudou muito, inclusive, né? E ele, inclusive, demorou para ter sua primeira derrota individual. Ele foi ter pro Jon Moxley lá em 2019. Jon Moxley era o campeão mundial da All Elite. E aí o MJF foi ter uma oportunidade e acabou sendo derrotado pelo Jon Moxley naquela ocasião. Mas até então ele estava até que bem, né? Não é um vídeo para falar sobre o currículo dele na All Elite, a carreira, todas as rivalidades. É só uma passada aqui rápida. Por isso eu já vou pular pro grande destaque talvez que ele teve, que fez ele explodir de vez, que foi a rivalidade dele com o CM Punk. Todo mundo sabia do potencial de heel que o MJF tinha ali. Ele já estava consolidado. E o CM Punk já tinha retornado, fazia ali uns 5 meses, mais ou menos, e não tinha engrenado ainda. E aí, essa rivalidade foi o que engrenou tudo, porque o MJF começou a lançar várias verdades na cara do CM Punk, no quanto ele fracassou, no quanto ele quis desistir, no quanto ele abandonou os fãs, e ele parece ser um novo John Cena atualmente, e revelou ainda ser um fã do CM Punk lá atrás. E aí ele, inclusive, tinha até uma foto, lá para 2009, parecia ser essa foto, né? Pra você ver como ele é jovenzinho, ele tirando fã com o CM Punk, tirando foto com o CM Punk, e agora tendo que rivalizar com o CM Punk, né? Porque o seu ídolo havia mudado. E cara, essa rivalidade é sensacional porque o MJF consegue ganhar do CM Punk em Chicago, né? Todo mundo deve lembrar disso, a primeira luta que eles tiveram, uma vitória do MJF em Chicago, calando o público de Chicago total ali. E parte da galera começou a comprar, né, o MJF. Mesmo a galera que gostava do CM Punk foi cada vez mais se aproximando ali do MJF, querendo até que o MJF vencesse essa rivalidade, coisa que não aconteceu. Serviu para ser um trampolim pro CM Punk em busca do título mundial da Elite. O Wardlow, em dado momento, se vira contra o MJF, humilha o MJF ali, ganhando dele rapidamente, inclusive consegue ser lançado na sequência
para se tornar um nome de topo ali da All Elite, virar campeão da TNT, né? E hoje ali ele virou uma espécie de Batista, né? Era um guarda-costas que de repente explodiu e hoje é um dos principais nomes. E aí o MJF, eu só lembro do show seguinte, chega todo arrebentado, pega o microfone e faz uma espécie de pipe bomb, lá o seu ídolo CM Punk, detonando o Tony Khan. E ele vivia flertando com a ideia de que ele em um momento gostaria de ir para a WWE, até os dias de hoje fica fazendo isso. Mas aí naquela ocasião é quando ele mais deixa na cara ali que ele queria ir embora, que o contrato dele estava acabando, isso era verdade. E aí ele some e todo mundo fica pensando, bom, será que o MJF realmente saiu da Elite e vai para a WWE? Será que vai ter uma renovação ou não? No fim das contas, sabe quando ele retorna? Naquele fatídico pay-per-view do All Out, onde o CM Punk tinha ganhado o título mundial de novo, em Chicago, onde tinha tido a treta com a Elite depois do show. E, enfim, no finalzinho ali, o MJF ele retorna, né? Falando que gostaria do título, ele tinha vindo na época ali sendo aquele demônio misterioso que poderia ganhar ali um contrato para disputar o título, ganhou esse contrato. Ao que tudo indica, eles iam retomar a rivalidade do MJF com o CM Punk e provavelmente o MJF sairia na boa e ganharia essa. Mas aí o CM Punk acaba sendo suspenso, tem lá toda a treta. E aí quando o MJF retorna no show seguinte, a galera até gritando que o MJF tinha razão, né? Que ele estava certo o tempo todo. E aí isso condiciona o MJF disparar, né? Porque sem CM Punk por perto, ele foi enfrentar o Jon Moxley de novo pelo título mundial. Dessa vez ele vence. E até o dia que eu vos gravo ainda não perdeu o cinturão. Já passou de um ano de reinado. E aí está MJF campeão mundial da Elite. Ninguém chega ali para bater de frente com ele até o momento. Já bateu grandes nomes. Tá numa história de amizade com o Adam Cole, que começou como rivalidade e depois os dois viraram amigos. Tá bem legal essa amizade deles, inclusive. Em algum momento vai dar alguma treta, como a gente imagina, né? Mas por enquanto tá tudo tranquilo, como diria o Rato Jones, né? E é isso, cara. O MJF, ele trabalhou muito bem como heel. Hoje, como Babyface, faz um trabalho ok, não se compara com ele como heel. A galera reclama, né, do jeito dele de vencer, atualmente como Babyface, que estaria sendo um pouco forçado. Se ele ganhasse roubando também reclamariam, a verdade é essa. A reinada começa a ficar longa, a galera começa a querer coisas novas. Isso é consequência, ele vai ter que saber trabalhar melhor isso. Agora, o ponto é, MJF aí é um fenômeno. Muita gente fala dele e nem é um dos mais talentosos do mundo dentro do ringue. Mas pelo personagem, pela sua comunicação, pela forma como ele vende as rivalidades, ele entende o que é entretenimento dentro do Pro Wrestling. Isso é uma coisa que pode ser um caminho de atalho para quem talvez não tenha tanto talento dentro dos rings. E pode inclusive ajudar a lançar novos nomes, né? O Wardlow foi um, o Adam Cole estava paradão ali, tá conseguindo ganhar o holofote de novo. Cara, o MJF, ele é um exemplo de sucesso.